Boa, boa noite. Só aguardando um pouquinho, tá? Para ligar aqui o Data Show pra gente entrar. Só um minutinho enquanto liga aqui o Data Show. Oi? Pode fechar. Tá. É ligando, né? Nós vamos continuar com com a ontogênese e as funções executivas, tá? Da fala. Voltada para o sistema nervoso central, na origem da fala. Nós estamos nós aqui, aguardando a turma para entrar. Você está também online? Só para ver se está tudo ok. Oi? Não, é ontogênese. É ontogênese. Não é ontogênese hoje? Né? É ontogênese, né? Isso, tá certo. É. Então, gente, boa noite. Nós vamos continuar, né, abordando as funções executivas e a importância para a fala humana nessa origem da fala. Como é que se processa o desenvolvimento da fala através das funções corticais superiores, tá? Sistema nervoso central. A princípio, todas as nossas funções cognitivas estamos com aptidão para o aprendizado, para a fala, tá? De que forma que seria? Tá? Deixa eu só desligar aqui que está dando. Só um instantinho. A gente dá uma pausa só um pouquinho aqui. Só um minutinho, só para ajeitar aqui. Acho que vou fechar a câmera aqui só um pouquinho.
deu uma paradinha, porque como teve essa mudança de horário, tá? E aí estava só, que a gente mudou de sala e de horário, né? Aí estava só conversando aqui com a professora. Mas a origem da fala, com as funções cognitivas, nossos aspectos, nós temos que pensar sempre, né? Para que tenhamos uma boa fala, de que forma essa fala é processada, de que forma que a criança aprende dentro dessa função do sistema nervoso central, nós temos que sempre estar entendendo que existe uma velocidade de processamento, como essas funções são processadas, né? Para que haja uma informação correta, auditiva para a fala. A criança inicia com a entrada auditiva, né? Essa função auditiva, ela entra pelas vias auditivas, vai até o sistema nervoso central, tá? É processada essa informação, né? É condensada através do aprendizado na memória, tá? Como é que ficam os aspectos da memória dessa criança para poder ter um retorno de fala, tá? A linguagem, que são as capacidades prévias para poder aprender uma boa fala, para poder exteriorizar essa fala. A linguagem de leitura e escrita, que nós já abordamos bastante, né, na nossa área, de que forma essas funções chegam até o sistema nervoso central, de que forma esse cérebro entende essas conexões, e a formulação dos conceitos e do raciocínio, tá? De que forma? A criança, na origem, né, na descoberta da aquisição, no período de desenvolvimento, ela vai, através dos estímulos externos, através dos estímulos visuais, né, as pistas auditivas, as pistas visuais, a ludicidade, esses estímulos todos vão formando que ela vai fazendo formulação dos conceitos e tendo um raciocínio. Em seguida, nós temos todo o aspecto metalinguístico no nosso cérebro, né? A gente já vem falando, já vem entendendo que o nosso hemisfério, 2 hemisférios cerebrais, né? O direito e o esquerdo, né? O direito é o cérebro da harmonia, da musicalidade, da prosódia, né? E o esquerdo é um cérebro mais racional. Esses aspectos metalinguísticos, dentro do sistema nervoso central, a nível de cérebro, eles estão ligados intimamente com o hemisfério esquerdo, tá? E toda essa visoconstrução, dessa aprendizagem, através de todas as informações. E aí, vamos ter essas habilidades motoras. A fala é um refinamento, uma habilidade motora tão específica que precisa desses órgãos, né? Como a gente está vendo lá em motricidade oral, uma boa performance de toda essa cavidade, né? De todo esse aparelho, né, motor oral, de que forma que as estruturas estão bem interligadas e funcionando para que essa habilidade motora. E as habilidades matemáticas também, que são das funções cognitivas superiores. No refinamento desses aspectos cognitivos, nós vamos ter uma linguagem oral, que a linguagem oral ela é a expressão e a compreensão de todo esse sistema interligado a nível do sistema nervoso central. Nós temos que ter 2 importantes funções cognitivas interligadas, que é a atenção, né? A atenção ela é importante porque se a criança não tiver bem desenvolvido todo esse sistema nervoso central a nível de input de informações, ela não vai conseguir ter uma exteriorização da fala através do pensamento, da memória, do aprendizado, dessas funções que foram citadas aqui, e a percepção. Tá? Então, essas funções cognitivas, elas têm que estar, né, na verdade, elas estão ok dentro de uma criança que não tenha nenhuma atipia, que não tenha nenhuma desordem neurológica, que venha comprometer essas funções. Tá? Então, nesse processo de ontogênese, nós temos sempre que pensar, vamos aprendendo o que é o normal, para depois desenvolver os aspectos na nossa área, que são os patológicos.
O que seriam essas funções executivas, né, a nível de aprendizado, de formação, de ontogênese? Seria um conjunto de habilidades, né, cognitivas que permite a todos os seres humanos direcionar seu comportamento através das metas, estabelecer etapas para alcançar, monitorar e executar. Ou seja, aqui nesse momento, né, eu estou planejando, né, meu cérebro está tendo informações, né, a todo momento. Se tiver um barulho externo, se alguém chegar aqui e entrar, por exemplo, se tiver um de vocês aqui no ambiente virtual ou aqui no ambiente presencial, parar um pouco para fazer uma pergunta, o que vai acontecer? Eu tenho que ir buscar informação no meu sistema nervoso central, né? Condensar essa informação, ter toda essa percepção, essa atenção, esse processamento para mim vir através da fala a resposta, que é um ato motor. É complexo? É. Quando nós estamos com paciente neurológico, né, paciente adulto neurológico, por alguma intercorrência, teve algum acometimento, né, ou um AVC, ou um acidente, né, e ele perdeu a condição da fala, muitas vezes ele está 100% na cognição, ele está entendendo tudo que nós estamos falando, tá? E não está conseguindo exteriorizar esse pensamento através de um ato motor, que é a fala. Quando nós falamos lá na fase inicial, que a criança inicia com balbucio, papapá, mamamamá, né? E depois ela vai na formação dos fonemas, através de todo esse conteúdo linguístico, isso é uma elaboração refinada do ato motor da fala. Existe um jargão, né, que a gente fala assim, nossa, fala e não diz nada, né? Ou então diz assim, nossa, a gente não entende nada que está falando. Ou, né, essa fala, né, a pessoa não consegue falar de uma forma que o outro consiga entender. Nós temos sempre que pensar, é um ato motor elaborado, é um ato de cognição elaborado para que haja um ato motor da fala. Então, há um planejamento no sistema nervoso central, sim, há toda uma performance nessa cavidade oral, né? Se tiver alguma alteração em uma das estruturas, a fala não vai ser bem produzida, ou até pode não ser produzida, tá? Então, esse ato motor, ele é muito refinado. O que precisamos para ter essas funções executivas nessa alta performance da fala, né? Controle atencional, né? Precisamos ter esse controle de que forma essa atenção é focada, de que forma essa criança entende o que está sendo esse comando. Um controle inibitório, tá? Por quê? As funções executivas são que elaboram todo esse processo de informação e haja uma função desse controle inibitório. Uma memória operacional, tá? Nós temos 3 tipos de memória, né? Mas a memória operacional, ela é uma memória que dá todo esse retorno. Por exemplo, quando eu digo, vamos apresentar um trabalho, né? No caso, no meio da tarde, eu vou ler sobre o que eu vou falar, né? Sobre o meu trabalho. Nesse momento, eu vou usar uma memória operacional, porque vou tratar da função executiva, elaborei o pensamento e vou exteriorizar através da fala. A flexibilidade cognitiva, nós todos temos que ter essa flexibilidade sempre, né? Nós nascemos com um número determinado de neurônios, tá? Que não é mais 10 mil neurônios, são muito mais, tá? O monitoramento de toda essa função executiva, por isso que nós temos aspas, né? Dizendo que aqui agora nós chamamos de padrão de normalidade, né? Pode ser que, de repente, amanhã há uma intercorrência comigo. Eu tive, de repente, um acidente vascular cerebral. Eu posso estar com prejuízo na fala, tá? Um planejamento e um raciocínio lógico, porque essa função executiva para a elaboração da fala, ela seja de uma forma exteriorizada, tá? De uma forma que o outro entenda o que está sendo falado, e o processo voluntário, né? Que aqui eu coloco que ele existe um alto esforço, né? Aparentemente, né,
Parece ser tão simples falar, mas não é, tá? A fala, ela é um ato motor refinado. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente com as disciplinas, nós vamos falar em disartria, em apraxia. Então, todas essas alterações já são alteração na fala, decorrentes de algo que não está funcionando nas nossas funções cognitivas. Nós temos funções executivas no nosso cérebro, interessante falar, né? A neurociência nos mostra, a neurologia nos mostra, né? Que são as funções quentes. O que seriam essas funções quentes? Que são as destinadas a resolver problemas que envolvem aspecto afetivo, que são as tomadas de decisão, de risco, decidir se desculpa ou se bate a alguém, tá? E essas áreas, elas são pré-frontais, né? Frontal, tá? Occipital, parietais. As frontais, que são na elaboração do pensamento, na exteriorização da fala, elas se demonstram bem nessa atividade aqui, frontal, aqui occipital, né? Os parietais e o temporal. Tá? Através dessa cognição bem elaborada, efetiva, através do giro singular, bem aqui nessa região esverdeada. Por isso que a função executiva da fala, através de uma ordem do sistema nervoso central, ela é bem elaborada. Quando não tem essa função bem elaborada, essa fala pode sair uma fala intercortada, uma fala sem sentido, sem conteúdo, tá? Temos também, que nós chamamos de função frias, tá? O que seriam essas funções frias? Na neurologia, nós consideramos que são as destinadas a resolver problemas dos aspectos mais cognitivos. Exemplo, memória operacional, que vai ser exigida ao fazer uma conta mentalmente, por exemplo. Bom, se um mês tem 4 semanas, quantas semanas eu tenho em 2 meses? Rapidinho. Tá? Se um ano tem 365 dias, né? Se eu cortar do meu ano 10 dias, quantos anos eu vou ter? Então, 365 menos 10. Então, essas funções, né? Ainda assim, decidir se o número é par, o número é ímpar. Uma criança que vai apresentar, né, um distúrbio de uma descalculia, por exemplo, essa função cognitiva dele pode estar alterada, tá? A lateralidade também pode estar alterada. Quando você trabalhar com números pares, quando vai trabalhar com maior, né, com menor, lembra lá das aulas de matemática? O que vem antes do colchete, o que vem antes até eu me esqueci agora de matemática, que vem numa equação, né? Então, se nós não tivermos bem elaborado, nós não vamos conseguir. E aqui, olha só, bem nesse pré-frontal, nessa região pré-frontal, que são esses aspectos da memória operacional. Como é que funciona esse desenvolvimento emocional para as funções cognitivas? Tá? O desenvolvimento emocional, a gente está falando, né, desde o início dessa disciplina, da importância primeiro eu falei lá, né, primeira aula nós falamos do cérebro, né, falamos das funções dos hemisférios, falamos dos níveis corticais, né, depois eu falei um pouco já como os aspectos desse desenvolvimento temporal, né, dessa ontogênese, sobre Piaget. Depois eu falei um pouquinho também sobre as etapas do desenvolvimento para cada etapa, né? Falamos por 3 anos, 4 anos, por 5 anos. Então, a gente vem, né, nesse processo. Falamos o quanto que é importante, que Vygotsky coloca, né, que nós somos fruto do que o ambiente nos promove, diferente de Piaget, que é um ser neurobiológico. E como funcionam essas funções executivas? Será que seria tão fácil, né? Será que falar, né, seria um ato tão simples? Não. Tá? Precisamos que o desenvolvimento emocional da criança acompanhe as funções executivas. Uma criança que tem muita repressão,
que fica em isolamento, que não tem oportunidade de trocas, uma criança que não tem uma estimulação adequada, consequentemente, ela vai ter um ato pobre, aspas, né, na fala, tá? Vai ter sim. Isso já não é só a ciência que nos mostra, as pesquisas, né, os artigos mais atuais, nos mostram que o desenvolvimento emocional, nas percepções, na origem do desenvolvimento da fala, ele está importante, de uma forma tão importante quanto que toda a saúde orgânica da criança. O desenvolvimento emocional, ele vai me dar a capacidade sempre de sentir, entender diferentes emoções, de cada vez mais complexas, né? A capacidade de autorregular para que a criança possa se adaptar ao ambiente social ou atingir metas presentes ou futuras. Então, isso aqui é uma citação, um conceito já relatado, né, em pesquisa de 2013, já é bem atual.